Oi, gente. Oi, oi, oi. Eu sei que eu tô sumida por aqui. Faz um bom tempo que eu não gravo aqui pro canal. E hoje eu resolvi trazer um assunto para vocês, porque eu tô fazendo um limpa nos meus livros, porque eu vou tirar alguns livros para doação, vou levar alguns livros para um sebo que tem aqui. E eu resolvi bater esse papo com vocês, porque verificando aqui todas as minhas bagunças, porque eu compro muito livro, muito mesmo, e eu preciso abrir espaço para alguns que chegaram e outros simplesmente eu não quero ou achei que já deu o que tinha que dar, sabe? Aqueles livros que eu li, aprendi alguma coisa, outros nem tanto. Aí eu falei, chegou a hora de ir embora. E aí eu cheguei nesse livro aqui, Constelações Familiares, O Reconhecimento das Ordens do Amor, de Bert Hellinger. O que acontece com relação a esse livro? Faz um tempo, alguns meses, uns 2 ou 3 meses mais ou menos, que eu senti no meu coração que Deus tem falado muito comigo para eu me livrar desse livro. Deixa eu explicar para vocês por quê. Quem é espiritual vai entender. Quem não é espiritual, às vezes pode ficar pensando, mas isso é besteira, tal, é um livro de trabalho, não tem nada a ver. Só que a questão espiritual, que quando o Espírito Santo te incomoda, ele realmente toca fundo em certas coisas, né? Ele fala conosco de certa forma que você entende que aquilo não te convém. E nesse livro, deixa eu contar a história para vocês desde o começo. Houve uma época que eu estava advogando, assim, no início da minha advocacia lá em Araxá, e a gente foi fazer algumas audiências e usava constelação familiar. E quando a gente foi usar a primeira vez esse tipo de método, né, acho que a gente pode chamar de método, algo assim, aconteceu o quê? Eles explicam pra gente que não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com ocultismo, não tem nada disso. Enfim, tudo bem. Fomos fazer a audiência e teve uma palestra anteriormente, que foi na APAC, e eu já tinha percebido algumas coisas estranhas. Enfim, assisti a palestra, verifiquei algumas coisas, mas sabe quando no seu íntimo algo fala? Presta atenção, filha, presta atenção. E assim, de primeira, eu não verifiquei nada demais, participei da palestra, verifiquei algumas coisas, prestei atenção em outras, li um pouco sobre o assunto, busquei em outra literatura sobre o assunto, beleza. Aí fomos fazer a tal da audiência. Chegando na audiência, começaram a aplicar essa metodologia, não sei como eu posso chamar, porque fala que o Bert Hellinger, ele era psiquiatra, psicoterapeuta, N coisas. Eu sei, muito renomado, muito estudado. E aí começou a acontecer algumas coisas na audiência e eu fiquei de canto, olhando, não participei ativamente, porque eu era advogada no caso, não participei ativamente, mas fiquei do banco assistindo. E quando a gente levou essa questão para o juiz, a gente até explicou, né, conforme haviam explicado para a gente, uma sócia, minha sócia Chayana e eu, que também ela é cristã, né, então que fique claro que somos cristãs, e eu tive muito ensinamento na igreja, eu nasci dentro de uma igreja evangélica, então eu conheço muito sobre o espiritual, e Deus realmente fala com a gente aquilo que agrada e aquilo que não agrada. E aí, Chayana e eu fomos explicar para o juiz, explicamos que não se tratava de nada que tivesse a ver com espiritismo, com ocultismo, nem nada disso, que era apenas uma técnica, ótimo, melhor, técnica, que seria aplicada, tal, tal, beleza.
Aí durante a audiência algumas coisas começaram a acontecer e... ó, eita Deus, zumbido. Enfim, começaram a acontecer algumas coisas, muito do espiritual veio à tona, e eu comecei a observar, então eles movem as pessoas como se fossem bonecos ali, e colocam as pessoas frente às outras, ou costas para as outras, de forma que elas possam ter representação, trazendo inclusive pessoas de fora que não pertencem àquela família para fazer a representação daqueles entes queridos que já se foram, que não estão mais entre nós, ou pessoas que não vivem ali no convívio da família, que por algum motivo brigaram, foram embora, não tem convivência. Mas o que me chamou a atenção foi representação para aqueles que se foram, entendeu? Deixaram o nosso plano, não fazem mais parte do nosso plano terreno, né? Se assim posso dizer. E aconteceu a audiência com bastante sucesso, inclusive são casos que têm bastante sucesso, por incrível que pareça. Tá, tranquilo. Passou, perfeito. Um tempo depois, eu comprei, né, o livro e tal, e comecei a sentir que o Espírito Santo me incomodava com relação ao livro. Eu li, entendi, mas agora, nos últimos meses, Deus me chamou novamente a atenção com relação a esse livro. E eu fui pesquisar um pouco mais. E eu vi que o Dr. Bert, ele estudou em vários países, se eu não me engano, ele é alemão, né? Acho que ele é alemão, e ele estudou em vários países, só que certa feita ele foi para uma tribo Zulu, né? Uma tribo lá pela África, e ele esteve ali para fazer o trabalho dele, né? Um trabalho missionário, todo voltado para essa questão psicoterapeuta, ou não sei como eu vou explicar essa questão, né? Porque até então eu entendia que era isso, aplicação de técnicas de psicologia, psicoterapia, eu entendia dessa forma. E aí eu comecei a estudar e vi que ele realmente esteve nesses lugares, ele foi estudar, só que certo momento eu lendo uma revista. Eu não vou saber também qual revista é, mas é uma revista jurídica. E eu comecei a verificar por onde ele passou, como ele estudou, em que lugar, quais locais que ele esteve, e como ele pensava com relação à religião. Ele integra a religião inicialmente em um viés católico. E ele começa a andar por esses lugares, e quando ele chega nessa tribo Zulu, nós sabemos que se tratam de culturas e raízes africanas, questões religiosas que têm profundidade com aquilo que é oculto, né? E espiritual, totalmente espiritual. E eu entendi que chegou um momento que ele deu uma peneirada. Sabe quando você vai numa religião, vai na outra, vai num lugar, vai no outro, e começa a pegar aquilo que te convém? Ah, eu fui em tal religião, gostei disso, vou trazer para minha vida. Eu fui em tal religião, gostei disso, vou trazer para minha vida. E começa a pescar aquilo que você gosta. Ah, eu gosto disso naquela religião, eu gosto daquilo, na outra religião eu gosto tal. E ele chegou a um certo momento que ele deu uma peneirada nisso tudo, pelo que eu entendi, ele deu uma peneirada nisso tudo, pegou aquilo que estava por cima, que para agradar todo mundo, né? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, vou agradar gregos e troianos, pego tudo isso daqui e trago para vocês com uma embalagem de técnica médica, por exemplo. E aí ele trouxe tudo isso, né? E quando a gente observa mesmo a técnica sendo aplicada, essa parte que me incomodou de estar ali no oculto das pessoas que se foram,
Aí quem é espiritual começa a não se sentir bem com isso. Começa a ver de uma forma diferente. Porque Deus dá um entendimento para a gente verificar aquilo que não é dele, aquilo que convém, aquilo que não convém. Ele abre os nossos olhos espirituais. E eu comecei a me incomodar com esse livro. Esse livro ele tem me incomodado há alguns meses. Aí, como eu fui fazer a limpeza agora, eu encontrei ele, retirei e falei, opa, vou gravar para a sabedoria de Esther, e vou explicar por que eu estou tirando esse livro. É muito do espiritual, é muito do espiritual mesmo. É uma leitura interessante, é uma leitura, inclusive, que eu fiz diversas marcações. Você vai ver que tá muita coisa aqui em verdinho, que eu fiz diversas marcações à época, em 2018, porque eu achei muita coisa interessante. Realmente, é um livro interessante. Ele demonstra, o médico, o Dr. Bert, ele demonstra uma sabedoria gigantesca, né? É um homem que estudou muito, que chegou a certa idade, só que quem entende sabe que tudo é permitido, mas nem tudo me convém, e Deus manda que a gente analise diversas coisas. Se você vai para a igreja, você vai analisar o profeta que está te falando, você analisa o profeta, você analisa a palavra e vê se é de Deus. Enfim, analiso a vida do profeta, analiso o que está na Bíblia e vejo se é de Deus para saber se eu recebo ou não. E quando a gente analisa um livro ele parece muito inofensivo. É como se fosse a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. Ela aberta, ela é a palavra de Deus. E por isso, um livro ele parece muito, muito, muito inofensivo. Papel, qualquer um rasga, queima, joga fora, faz qualquer coisa. Enfim, só que a raiz dele, ele traz um peso. É como se eu fosse num lugar para comprar uns móveis muito antigos, que eu amo móveis antigos, amo roupa de brechó, tudo traz uma história, tudo traz uma carga. São cargas espirituais. E tudo vem com uma carga. Tanto é que muita coisa que a gente compra, às vezes, você traz para dentro da sua casa, você sente aquela perturbação. Enquanto você não ora sobre aquilo, você não entrega aquilo, consagra, você não tem um minuto de paz. Então, o livro aqui é mais ou menos isso. Inofensivo, mas o que contém, a palavra que contém, é a mente da pessoa, né, que deu vida a isso tudo. Inclusive, eu não quero que esse vídeo fique muito grande, mas o Dr. Bert, ele deu vida a isso tudo, tanto é que aqui fala o criador de uma nova abordagem da psicoterapia sistêmica. Criador. Tudo aquilo que eu crio, aquilo que sai de mim, aquilo que eu penso, que eu dou vida, que eu coloco no plano físico, ele tem muito de mim, ele traz muito de mim. Por isso que a gente fala que não é todo mundo que pode pôr a mão na sua cabeça para orar por você, porque ele traz muita carga dele, ele traz da vida dele. Então, o Dr. Bert, ele criou, né, a abordagem terapêutica dele, e ele trouxe isso para o mundo físico, né, e trouxe para que fosse aplicada essa técnica em outras pessoas, que ela fosse estudada e fosse aplicada. E se a gente não toma cuidado com tudo aquilo que é espiritual, isso integra a nossa vida, integra a nossa casa, o nosso lar. Tudo que a gente traz para dentro do nosso lar, ele tem que ser orado, ele tem que ter uma certa sabedoria e discernimento espiritual para você saber se aquilo pode entrar na sua casa ou não. E os lugares onde você coloca. Enfim, eu não quero que fique um vídeo grande, vou parar por aqui, mas creio que seja uma abordagem extremamente interessante, né? Inclusive, eu vi uma advogada, não sei se ela é advogada, mas ela aplicava essa técnica, não sei se ela é psicoterapeuta, e ela, a certo ponto também, quando ela converteu, Deus falou com ela também nesse sentido, porque depois que eu senti, eu comecei a buscar vídeos no YouTube, eu comecei a procurar sobre constelação, se tinha de ocultismo aqui, se era ocultismo.
Inclusive, outro dia também Deus falou comigo, aconteceu de eu estava vendo a lei da atração, e totalmente inofensiva no meu ponto de vista até aquele momento, e eu até baixei umas imagens, e eu falei: Senhor, antes de dormir, Senhor, se for ocultismo, me mostra, me fala. Tá, beleza. Fui dormir, não sonhei até então, porque realmente eu sonho, Deus me dá em visão, em revelação, eu não sonhei. Mas quando foi pela manhã, deixa eu até pegar aqui e ver se eu marquei. Quando foi pela manhã, eu faço o devocional Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. E eu até anotei que foi no dia 28 de janeiro. Quando foi de manhã, eu li aqui: tome cuidado com aquilo que tem influenciado você, pois muitas vezes o que pensamos ser inofensivo gradativamente pode acabar tomando nosso coração e direcionando nossos pensamentos para longe de Deus. Você tem influenciado positivamente os ambientes em que está presente? E eu até anotei aqui a pergunta que fiz a Deus hoje era se arquétipos era ocultismo, e a resposta veio nesse devocional de manhã. Deus não deixa a gente enganado. Isso é sério, isso é certo, e eu confio e eu creio no Deus que eu sirvo. Então Deus nunca me deixou enganada. Inclusive, esse devocional, depois eu vou fazer uma resenha para vocês. Eu tenho o do ano passado e tenho o desse ano. Esse ano eu comecei a achar ele um pouco fraco, porque quando a gente lê a Bíblia, lê muito, aí o devocional não chega a suprir, mas o devocional, ele não substitui a leitura da Bíblia. Continue lendo a Bíblia. Enfim, gente, isso é o que eu queria falar para vocês. Resolvi gravar assim, simplesmente porque estou tirando os livros, e alguns eu vou doar, alguns eu vou levar para o sebo, alguns realmente não vão para ninguém, não vão para ninguém, eles vão para o lixo. É uma leitura boa, mas infelizmente, se não serve para mim, não serve para os outros. E era isso que eu queria falar para vocês, e a gente se vê numa próxima. E tem toda essa questão aí de curta, se inscreva no canal. Eu prometo para vocês que eu vou tentar ficar mais, como se diz, mais produtiva nesse canal, fazer mais vídeos, estar aqui mais vezes com vocês, para a gente estar falando da palavra de Deus, que é muito importante. E beijos, até a próxima!